Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos nós, Gato Velho Ainda Voa, falando dos nossos gloriosos estúdios da Vila Pompeia, em São Paulo. Então, a gente está em plena preparação para essa viagem para a Rússia. Então eu vou ter muitas dicas para dar para vocês, porque com o boicote muitas coisas ficaram bem complicadas para se organizar uma viagem desse tipo para a Rússia, né? Atualmente. E a gente não acha muita informação na internet e nem nos sites de viagem e tal. Eu procurei bastante informação. Tem pouca gente que já foi para a Rússia depois do conflito na Ucrânia. Então eu vou dar hoje algumas dicas para vocês de como organizar uma viagem para a Rússia, considerando a situação do boicote, que nos dificulta, em primeiro lugar, a compra das passagens, em segundo lugar, reservas de hotéis ou hospedagem, e em terceiro lugar, as outras providências que a gente sempre toma, por exemplo, comprar uma passagem de trem, coisa do gênero, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a passagem aérea, porque com o conflito da Ucrânia, a gente não encontra nenhuma companhia aérea que faça escala na Europa. Ou seja, a Europa fechou fronteiras com a Rússia em geral. Então, aquela gama de alternativas de companhias que a gente podia procurar, comparar preços, ver qual vai mais rápido, ou eventualmente até fazer uma parada em algum país da Europa, né? Bom, isso pode esquecer, que nós não podemos mais fazer. Pelo que eu pude me informar, há apenas duas companhias que fazem voos direto para a Rússia, para Moscou ou para São Petersburgo, em geral, né? A primeira é a Turkish, que para em Istambul. É até bom se você quiser conhecer Istambul, porque inevitavelmente essas passagens da Turkish geralmente param pelo menos 10 horas lá em Istambul, na ida ou na volta. Ou você pode até aproveitar e ficar alguns dias lá, se você quiser conhecer a cidade. A outra alternativa é pela Emirates, e aí a parada é em Dubai, o que eu pessoalmente não estou muito interessada em conhecer. Então nós decidimos pegar a passagem que para o menor tempo possível em Dubai, e ainda assim são 5 horas. O que resulta dessa história toda é que em menos de 24 horas no total, contando a parada, não se chega na Rússia. Existe uma outra forma de entrar, que é pela Estônia. Você pode viajar até Tallinn, a capital da Estônia, e de lá atravessar por terra, porque a Estônia ainda está aberta, a fronteira ainda está aberta para a Rússia. A Finlândia acabou de fechar recentemente, há coisa de um mês. Então é o último país, vamos dizer assim, da Europa pelo qual se pode atravessar para a Rússia. Fora isso, é claro, os países asiáticos ou, por exemplo, pela China, você entra facilmente, né? Mas a gente está falando de quem sai aqui do Brasil. Uma coisa importante também, que é interessante a gente já se organizar antes da viagem, e a gente fez isso, é a reserva de algumas passagens de trem. Nós, por exemplo, vamos para algumas cidades além de Moscou. A gente vai para São Petersburgo, a gente vai para Novgorod, que é uma cidade que é considerada, na realidade, a cidade original do povo russo, onde inicialmente, vamos dizer assim, era o centro de poder e também o centro comercial da Rússia no período medieval. E a gente vai também para outras pequenas cidades perto de Moscou, como Vladimir, Suzdal. Então a gente quis dar uma olhada, né, nas passagens, e com a companhia de trens russo, há uma companhia estatal de trens russo que se chama RDG ou RDZ, a gente escreve, né, com letras latinas. Ela também está fora do ar, e ela saiu do ar recentemente, então não dá para a gente fazer uma pesquisa por aí. No entanto, há um site que se chama Russian Train, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, por meio do qual você pode procurar todos os trens, horários,
tipo de trem, primeira, segunda, terceira classe, cabine ou assento, horário de saída e de chegada, etc e tal. E também você vê todos os preços de cada uma das opções. Ainda, nesse site, ainda é possível já comprar daqui a passagem de trem por meio do cartão de crédito, porque essa empresa, se não me engano, é sediada na Bielorrússia. Então, a Bielorrússia não tem relações comerciais atualmente cortadas com essas empresas de cartão de crédito. Então, você pode fazer essas compras, a gente fez várias dessas compras, então a gente já chega lá tranquilo, sabendo que horário a gente tem que estar na estação, qual que é o trem que a gente vai pegar, já está tudo organizadinho, até porque se você já fez as reservas de hotel, é bom garantir o transporte, o melhor trajeto que você decidir entre uma cidade e outra. Às vezes os trens são mais rápidos, outros horários são mais demorados, então a gente já saber com antecedência para escolher. Até porque para comprar no guichê, sobretudo para quem não fala nada de russo, fica um pouco complicado, né? Então, mesmo que seja para comprar lá, é bom dar uma estudada anteriormente, né? É claro que no guichê sai mais barato, porque além do ágio do cartão, parece que as passagens compradas no guichê são mais baratas mesmo. Mas, enfim, tem toda essa dificuldade, essa complicação, e pode haver algum imprevisto, você não conseguir a passagem para aquele dia, para aquele horário, porque os russos viajam muito de trem, e pelo que eu já pesquisei, já tem vários trens que já tem muitas reservas feitas aí ao longo desse mês inteiro até o final do mês. Enfim, pode ocorrer de você chegar lá e não encontrar lugar naquele dia, naquele horário que você quer. A mesma dificuldade a gente vai encontrar para fazer reservas de hotel. Os sites que a gente normalmente usa para buscar hotéis, nenhum deles faz conexão com nenhum hotel da Rússia atualmente. Então você digita lá, bota, por exemplo, Moscou, a hora que você põe a data e o período que você quer ficar, qual hotel, aparece, não há oferta de hotéis nessa cidade. Simples assim. Então nós encontramos, depois de muita busca e muito custo, 2 sites de hotel que são praticamente como os sites que a gente conhece aqui. São sites do mesmo estilo, você põe a data, aparece no mapinha, aparece o preço, você entra no hotel, escolhe o tipo de quarto que você quer, se quer com café da manhã ou não. E, enfim, tudo igual. O primeiro site se chama Ostrovok.ru e o segundo site se chama Zen Hotels. Eles me pareceram confiáveis, nós fizemos a reserva pelo Zen Hotel. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse site, se vocês quiserem pesquisar. Então, nós fizemos a reserva pelo Zen Hotel, até tivemos um probleminha que eu fiz uma reserva errada, tive que cancelar, não houve problema nenhum, eles mandam todos os comprovantes, tá tudo acertadinho, inclusive porque nós fizemos os pagamentos do hotel com cartão de crédito aqui no Brasil. Isso em virtude de outro problema que nós temos atualmente, que é o fato de que na Rússia nenhum cartão de crédito que nós utilizamos aqui, ou mesmo cartões estadunidenses ou europeus, nenhum deles está trabalhando na Rússia. Todos cancelaram as suas operações na Rússia. Então, a gente tem que acabar levando em espécie tudo que a gente vai precisar gastar lá. Portanto, é melhor a gente pagar com antecedência, porque assim evita de ficar carregando muito dinheiro para lá e para cá. Quanto a essa questão dos cartões, tem uma alternativa que eu fiquei sabendo, nós ainda não testamos, porque depende de se chegar lá. É o seguinte, chegando lá você faz uma solicitação do cartão de crédito, do cartão de débito russo, da bandeira Mir, que significa, curiosamente, mundo e paz ao mesmo tempo em russo. Então você faz essa solicitação pelo site, lá na Rússia, eles entregam o cartão em 1 ou 2 dias no seu hotel e você deposita a quantia que você quiser, assim evita de ficar andando para lá e para cá com o dinheiro vivo, né, com cash. Esse cartão se chama Tinkoff. Há muita gente que já está utilizando esse cartão, eu vi boas referências
inclusive de uma pessoa que está atualmente na Rússia, me deu essa dica. Então eu vou testar, depois eu conto se deu certo, como é que foi, etc e tal, né? Se é muito complicado, se a operação é fácil. Um detalhe importante é sobre o café da manhã. Na hora que você vai fazer as reservas de hotel, acho que na Europa, em muitos países da Europa também é a mesma coisa. Se você opta pelo café da manhã, a sua diária vai sair bem mais cara. O café da manhã nunca está incluído e é um valor considerável. A gente optou, em alguns casos, por fazer essa reserva com café da manhã, porque vai estar um frio horrendo e assim a gente já sai alimentado, tranquilo, né, do próprio hotel. Mas, se você quiser economizar um pouco mais, é melhor nem considerar essa parte, porque em todo lugar tem cafés, tem padarias, lugares onde você pode comer por um preço bem mais acessível. Aliás, os preços na Rússia, pelo que eu pesquisei, não são preços da Europa. É uma viagem bem mais barata. Eu digo os preços de entradas de atrações turísticas, entradas para o Kremlin ou entradas para o Museu Hermitage ou outras atrações mais baratas não são muito caras, são bem mais baratas do que o que a gente costuma pagar em países da Europa. Sim, considerando que essa parte da Rússia também é Europa. E também a alimentação é bem mais barata. Moscou é um pouco mais cara, mas a gente vai falar sobre isso tudo de lá e mostrar os preços e mostrar o que se come, quanto se gasta, tudo direitinho nos vídeos que a gente fará de lá, de Moscou. Então vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um ok, um joinha, porque não custa nada, é de graça, né? E ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, certo? E hoje, para finalizar, contamos com a imprescindível direção de Sônia Russo, que, como vocês sabem, esse canal sempre conta com a colaboração de diferentes atores, intelectuais, artistas, e hoje temos Sônia Russo, que nos dirige. Muito obrigada, Sônia, virtualmente. Corta! Россия, вот и мы. Rússia, aí vamos nós. Pacá. Tchau.